e a gente colher no fruto daquilo que plantamos lá atrás. Amém? Nós vamos dar início à palavra, que é o que mais importa para nós. Amém? É por meio dela que Deus opera milagre em nós. A gente esteve falando no último culto sobre o sexto mandamento, que está subordinado ao texto de Êxodo capítulo 20, versículo 13. Se você puder abrir aí a sua Bíblia, abra em nome de Jesus. Sexto mandamento em ordem dos mandamentos que Deus deu a Moisés, e Moisés ditou à nação de Israel. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Toda a igreja diga comigo: não matarás. Uma vez mais, diga: não matarás. Pela terceira vez, diga: não matarás. Tome seu assento em nome de Jesus. Querido, não matar, por que se tornou um mandamento? Porque Deus deu esta ordem, este mandamento, não a Moisés. Moisés foi apenas o legislador, Moisés foi apenas o profeta, foi apenas o instrumento de Deus naquela época para a libertação da nação de Israel. Este mandamento: não matarás, com este mesmo, Deus proíbe a matança dos seres humanos desde a criação. Amém? Nós falamos aqui que o sexto mandamento é um dos mandamentos mais sérios criado por Deus, e se torna mais sério destes mandamentos, porque é por meio dele que Deus preserva aquilo que ele deu a cada ser humano que tem um fôlego de vida na terra. Em Gênesis, no capítulo de número 2, o Senhor Deus criou o homem, e a palavra de Deus vai dizer que após ter criado o homem, ele sopra nas narinas do homem, ele dá o fôlego de vida. A Escritura diz que a partir daquele dia o homem passa a se chamar alma vivente. Ele passa a se chamar alma vivente porque ele recebeu o Espírito, ele recebeu a alma, ele recebeu a dádiva da vida. E este fôlego de vida, esta alma, esse Espírito, é a parte mais preciosa que nós temos de Deus. Hoje, a pessoa do irmão Daniel teve entregando o seu espírito para Jesus. Hoje, ele teve entregando a sua alma para Jesus. A nossa alma é o nosso bem mais precioso. É aquilo que nós devemos lutar por ele. É aquilo que nós devemos lutar para apresentar a Deus como imaculado. É aquilo que nós temos que lutar para apresentar a Deus como puro. E é exatamente pelo fôlego de vida, é exatamente pela alma, é exatamente pelo Espírito que Deus criou este mandamento proibindo a matança do ser humano. Esse sexto mandamento, que é a dádiva preciosa, é a honra do Deus Criador dando vida ao ser humano. Só Ele mesmo deu, e só Ele mesmo tem o poder de tirar. Aleluia. Deus proíbe um ser humano tirar a vida do outro ser humano. E quando eu falo isso, eu não estou falando apenas do assassinato após a fase adulta. Nós precisamos abordar também o aborto, porque quando alguém aborta, uma mulher aborta uma criança, ela está abortando uma geração. Com consentimento ou sem consentimento do pai, não vou dizer o marido, porque muitas das vezes o aborto geralmente acontece devido a uma gravidez indesejada, de pessoas não casadas. Acontece também dentro do casamento, mas geralmente mais acontece em uma gravidez indesejada. Quando o ser humano tira a vida do outro, como falamos no último culto, quando ele tira a vida de um feto, tira a vida de um ser humano adulto, ou de uma criança, ou de um jovem, ou de um adolescente, ele está matando a criação. Amém? Este ser humano, ele está tentando assumir a posição de Deus, porque só ele deu, e só ele tem o poder de tirar. Amém? Este ato de matar, esse ato de destruir, esse ato de impedir uma geração frutificar sobre a terra, abre espaço na vida do que comete, seja do assassino do homem, da mulher, do jovem, do adolescente ou de um feto.
isso abre espaço espiritualmente para que as maldições reinem por toda uma descendência. Pastor, o senhor então está afirmando que se uma mulher abortar um feto, ela está abrindo espaço espiritualmente para que maldições hereditárias reinem na geração dela, no caso, se ela ter filhos depois daquele feto tirado? É exatamente isso. É exatamente isso. E o salário pela quebra desta lei, o salário pela quebra deste mandamento, não matarás, abre espaço para que o homem, ou a mulher, o assassino, porque essa é a palavra que se dá a alguém que faz isso, abre espaço para que o diabo empregue sobre aquela pessoa e sobre a geração vindoura dela que virá, uma geração maligna, uma geração onde terá frutos do diabo dentro dela. Eu não digo os frutos, as pessoas, mas eu falo frutos das obras da geração que vem por meio da pessoa que mata. Amém? Índices de que houve uma matança, houve um assassínio em uma geração, tá? Índices: homossexualismo, lesbianismo, assassinos, matadores de aluguéis, pessoas envolvidas nas drogas, pessoas envolvidas na prostituição de luxo. Esses são índices que acontecem dentro de uma geração de um assassino, dentro de uma geração de uma pessoa que tirou a vida de alguém. Diga misericórdia e aplauda Jesus. Aleluia. Matar é uma ofensa direta a Deus. Amém? Olha só, matar é uma ofensa direta a Deus. Quando o ser humano tira a vida de outro, ele está indo diretamente contra o Pai, contra o Filho e contra o Espírito Santo, contra todo o reino dos céus e contra a palavra de Deus, porque ele está quebrando um protocolo, uma lei, um mandamento. Amém? Querido, desde que anunciei que nós íamos falar sobre esta quebra de aliança do 6º mandamento, quantos lembram aqui que naquele dia eu citei que o Espírito Santo estava me mostrando que tinha 5 mulheres dentro da igreja que já tinha abortado? Quem lembra disso? Amém. Eu volto a falar, essas 5 mulheres estão aqui dentro. Elas estão aqui dentro. Amado, talvez você diga: pastor, mas isso foi há 10 anos atrás. Pastor, isso foi há 5 anos atrás. Eu volto a falar para você. Daniel pediu perdão pelos pecados dele, dos seus pais, de Israel, de Judá e de Jerusalém, 70 anos depois do pecado dos seus ancestrais. O seu foi há 5, o seu foi há 10, o seu talvez foi há 2 ou alguns dias ou meses. Eu quero informar para você que ainda que leve, ainda que tenha sido há tantos anos atrás, você tem que confessar esse seu pecado diante de Deus. Ou se você sabe que na sua geração, nos seus antepassados, houve pessoas, ou seu pai fez, ou sua mãe fez, o seu tio, o seu avô, o bisavô, alguém na sua família quebrou essa aliança e você sabe, confesse diante de Deus. Porque, querido, pecado sem confissão não há perdão. Pecado sem confissão, sem arrependimento, não há anulação de pecados. É por isso que o apóstolo Pedro, depois do ato de Pentecostes, quando ele assume a palavra e prega a todas as pessoas que estavam presentes em Atos 2 e também em Atos 3, após o milagre da cura daquele coxo que entrou no templo saltando e adorando a Deus, Pedro olha para a nação e diz: arrependei-vos, arrependei-vos dos vossos pecados, para que venham anos de refrigério pela presença do Senhor. Sem a confissão, sem o arrependimento, não há, querido, cancelamento de pecado. Você precisa confessar.
Você precisa se arrepender, porque sem confissão, sem arrependimento, não há, querido, não há cancelamento de pecados. Quantos desejam ter seus pecados apagados por Jesus? Quantos desejam ter seus pecados cancelados por Jesus? Confesse, se arrependa, para que venham anos de refrigério pela presença do Senhor para você e para a sua descendência. É desta forma que o ser humano se liberta, irmão. É desta forma que o ser humano vive uma vida liberta para a glória de Deus. É desta forma que se materializa, que se concretiza o que Jesus disse em João capítulo 8, versículo 36, que se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós somos livres. Só seremos livres do diabo, só seremos livres de pecado se confessarmos os mesmos, se nos arrependermos dos mesmos e levarmos uma vida de boa conduta na presença de Deus. Amém? Aleluia! Então, quando o ser humano mata, ele quer assumir o lugar de Deus. Amém? Ele quer assumir o lugar de senhorio. Ele está tomando o lugar de Deus. E nós sabemos que Deus não dá, nem empresta e nem divide a sua glória com ninguém. O apóstolo Judas, não o Iscariotes, o apóstolo Judas, que Cristo ganhou, e que Paulo está dizendo que Paulo ganhou nas suas viagens missionárias, ele chega a dizer que Deus não poupou nem aos anjos que pecaram. O anjo querubim ungido da guarda, que tentou se igualar e ser maior, perdeu o seu episcopado. Adão e Eva tentaram se igualar a Deus, perderam o seu episcopado. Deus não dá e nem divide a glória dele com ninguém. É por isso que quando o ser humano mata, quebra esse princípio, ele está tentando assumir o lugar do Senhor. Ele está derramando a vida, ele está tirando a graça que Deus deu ao ser humano. Amém? Nós vamos a Gênesis capítulo de número 9. Aleluia. Primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 9, versículo 6, diz: quem derramar sangue do homem, pelo seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Ou seja, quem matar, quem derramar o sangue de alguém, pode se preparar que o seu também vai ser derramado. Pode se preparar que lá na frente alguém também vai tentar fazer este mal contra a sua vida. Falamos aqui, estou ressaltando novamente, que todo assassino, ele tem dois princípios de perturbação e de maldição na vida dele. Primeiro, ou ele entra em depressão e tira a própria vida, porque o assassino ele é deprimido, o assassino ele é espantado. Da mesma maneira que o crente em pecado ele é agoniado, né? O assassino, esses são os salários do assassino. Ou ele entra em depressão, vira usuário de drogas, traficante de pessoas, de crime, e no final tiram a própria vida, depois de ter derramado o sangue de muita gente. Ou então, o próprio diabo usa alguém para matar a vida daquilo. Porque aquele que derramar o sangue do homem morrerá pelo seu sangue. Se matou, ele já começa a ter um índice de maldição para a vida dele. Amém? E se ele tem, com certeza sua descendência vai experimentar também esse índice. Vamos ver a maldição em atuação em Gênesis 4. Gênesis capítulo de número 4. Aleluia. Gênesis, no capítulo 4. Quem encontrou, diga amém. Aleluia. Nós vamos ler o versículo 8. Diz: e falou Caim a seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, levantou-se Caim contra o seu irmão Abel e fez o quê? E o matou. E disse o Senhor a Caim: aonde está Abel teu irmão? Ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste?
a voz do sangue do teu irmão clama a mim de onde? Desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares, olha a maldição aí, gente. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante será na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que há que eu possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da tua face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante. E será que todo aquele que me achar vai querer fazer o quê? Vai querer me matar. Amém? Ou seja, a vida de Caim se tornou uma vida de maldição, uma vida perturbada. Ele não conseguia ter paz. Por quê? Porque ele foi contra um princípio de Deus. Você sabe muito bem que é isso que acontece com pessoas que fazem isso. Tem gente que, por não ter controle das suas emoções, na hora da raiva, tira a vida de alguém. A família que perdeu o seu ente querido se revolta. Aquele que tirou a vida, o assassino, se sente perturbado, atribulado. Ele não quer ficar na cidade que cometeu o crime. Ele faz o quê? Ele fica viajando de cidade em cidade, de cidade em cidade, por causa do medo da família. Sim ou não? Por causa do medo da geração. Mas não sabe ele que não adianta fugir da família, que não adianta fugir do homem, que não adianta fugir da matéria. Sabe por quê? Porque Jesus disse que compete ao homem não temer ao homem que pode matar apenas o corpo, mas antes deve temer aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Compete ao homem temer a Deus. Não entende o mesmo que se ele sair de uma cidade para outra, ele vai fugir da criatura mais do que o Criador, não. As maldições vão acompanhar a vida daquela pessoa por onde ele for. Ele pode mudar de cidade, ele pode mudar de estado, ele pode mudar de capital em capitais, ele pode mudar de país, mas as maldições estarão acompanhando aquela pessoa. As maldições estarão sobre a vida daquela pessoa. Até o dia, querido, eu concluo aqui para orarmos. Até o dia, ou que alguém tirar a vida daquela pessoa, ou até o dia que o diabo tirar a vida daquela pessoa por meio de alguém, ou de um acidente, ou de qualquer forma, ou até o dia que aquela pessoa se entregar para Jesus, se arrepender do seu pecado de matança, da sua quebra de mandamento, se arrepender de todo o seu coração, como se arrependeu Moisés e Paulo, entregar a sua vida a Jesus de todo o coração, aí sim a história desse assassino pode mudar. Aí sim a história dessa família pode mudar. E se o mesmo permanecer em obediência à palavra de Deus, se o mesmo permanecer sendo fiel a Deus, porque, como já frisamos, se aceitar a Jesus e continuar na prática de pecado, você pode ter certeza que as maldições não deixarão de reinar sobre a vida dessa pessoa. O próprio Caim, ele chega para Deus e diz: duro demais é o meu pecado. Tu agora me expulsa da tua presença porque pequei. Tu agora me lança fora da terra porque pequei. Maldito tu me fazes porque eu pequei. Andarei errante por onde eu for. Quem me encontrar vai ter vontade de me matar. E por que Caim diz isso? Porque ele sabia que ele tinha quebrado o princípio de Deus. Ele sabia que ele tinha quebrado uma aliança com Deus. Queridos, você tem uma noção. A Bíblia diz em 1 Samuel, aliás, 2 Samuel, capítulo 11, é a transgressão de Davi. A Bíblia diz que Davi primeiro cometeu o ato de adultério, mas depois Davi formou uma casinha para matar Urias, que era na época esposo de Batseba, porque a mesma tinha engravidado. A Escritura diz que Davi não matou com as mãos, mas ele forjou uma arapuca para que Urias fosse morto. A palavra de Deus diz, quando Urias volta
até Israel e não obedece o que Davi diz para que ele fosse até a sua casa e coabitasse com a sua esposa, a Bíblia diz que Davi escreve uma carta, dá na mão de Urias, para que Urias leve a Joabe, que ficou na guerra, o capitão Joabe que ficou na guerra. E na carta, Davi estava declarando o que seria feito com Urias. Na carta, Davi escreve para que Joabe viesse colocar Urias na frente da pior batalha, aonde tinha os piores inimigos mais valentes, para que quando eles atacassem Israel, se alguém morresse, Urias fosse o primeiro por estar na frente. A Bíblia diz que Urias morre pela arapuca, pela casinha que Davi forjou. Eu quero que você veja, querido, eu quero que você veja, Davi não morreu, mas o filho dele, do adultério, morre. Absalão, um dos filhos mais velhos, mata Aminon, o mais novo. Joabe mata Absalão. E a família de Davi colheu o fruto do seu pecado. Amado, seja inteligente. A gente não se liberta de maldição, não é só dizendo mal sai da minha vida, manifestando Caim, demônio sai da minha vida. Não é simplesmente isso não, isso é o mais básico da fé. A libertação das maldições hereditárias acontece quando você reconhece o seu pecado, quando você reconhece o pecado da tua geração, quando você reconhece o pecado dos seus antepassados e assume uma posição de servo fiel e não mais pratica. Quando assim você vive, você passa a ser um dispenseiro da glória de Deus. E o texto que Deus alcança os pecados dos pais dos filhos até a quarta geração cai por terra e entra em fase sobre a sua vida o texto que diz que Deus alcança até 14 mil gerações daquele que ama e guarda os seus mandamentos. Que você faça uma análise da sua descendência, faça uma análise da sua família, comece a conversar com seus familiares mais velhos, veja o histórico da tua descendência e essas pessoas que Deus nos mostrou aqui, querido. Você forjou um aborto, você abortou um feto, você matou uma geração. Se arrependa dos seus pecados. Pastor, por que o senhor cita matou uma geração? Porque com certeza esse feto ia nascer, esse feto ia crescer, esse feto ia chegar até a fase adulta, ia ter desejo de casar, ia ter filhos, ia construir família, ia ter filhos também, que no caso seriam os seus netos. Você matou uma geração, irmão. Você matou uma geração, irmão. Se arrependa desse pecado maldito e deixe o Espírito Santo guiar a tua vida, para que os pecados dos seus antepassados e os seus não sobrecaiam sobre os seus descendentes que virão. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus que você será fiel a Deus e a sua descendência vindoura será uma descendência frutífera, não de pecados, mas uma descendência que vai experimentar o gozo que é servir a Deus e ser fiel aos seus mandamentos. Eu profetizo que a tua descendência será a cabeça. Eu profetizo que a tua descendência não será cauda. Eu profetizo que a tua descendência será tão abençoada quanto as estrelas do céu e a areia da praia. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e que você seja fiel a Ele. Amém? As palmas que eu posso. Fique de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Quantos creem que Deus está aqui para nos libertar? Diga amém. Quantos assumem essa libertação? Diga amém. Sai do seu lugar. Essas 5 mulheres que cometeram esse ato, se tiverem coragem de se apresentarem aqui para receberem oração, venham até aqui à frente em nome de Jesus. A minha mãe tentou, no caso eu, né? Sim. Ela tentou me abortar, mas para a glória de Deus eu estou aqui. Sim. Aí no caso eu quero receber oração, já pedi perdão pelo pecado que ela fez, buscando arrependimento. Caso eu receba essa oração também. Amém. Então vem até aqui à frente. Pode ficar aqui à frente do altar. Cadê essas pessoas, irmão? Tem mais pessoas. A gente vai estar orando sim pela senhora, viu, irmão? Em nome de Jesus. Tem mais pessoas, irmão? Se tiver, venha até aqui. Tenha vergonha não. Se você é uma dessas pessoas, sai do seu lugar e vem até aqui. Pastor, já aconteceu isso comigo. Eu sou uma dessas mulheres. Venha até aqui à frente, quero orar por você. Em nome de Jesus. Essas pessoas estão aqui. Essas pessoas estão aqui.
Tá? Essas pessoas estão aqui. Sai do seu lugar, vem até aqui à frente. Eu quero orar por você, no nome de Jesus. Unja as irmãs, pastor Francisco. Aleluia. Você tem a oportunidade de receber esta oração. Se você cometeu isso e se arrepende, quer se libertar, quer receber uma oração, sai do seu lugar, venha até aqui, eu quero orar por você. Amém, gente? Tem mais. Convido os obreiros aqui à frente. Vem até aqui, meus obreiros. Fica aqui à frente, irmão. Vem mais para cá para frente. Põe a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Isso. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. As irmãs também fecham os olhos. Os demais estendam as mãos para cá, irmãos. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Eu faço uso da autoridade em teu nome, Senhor. A tua palavra, ela foi anunciada. A tua palavra, ela foi ministrada. Nós estamos sobre o desenterrar das maldições pela quebra do 6º mandamento, que é não matarás. Aqui, meu Pai, eu te apresento essas 3 mulheres que vieram à frente. Também te apresento as que não vieram, Pai. Estão aqui, não vieram. Não tiveram fé o suficiente para receber esta oração. Também te apresento homens que estão em nosso meio, que já induziram alguma mulher a levar também a um aborto. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, te apresentar toda a tua igreja em braço forte de oração. Especialmente essas 3 pessoas que estão aqui à frente. Meu Pai, essas pessoas estão arrependidas pelos pecados que os seus antepassados praticaram. Essas pessoas se arrependem, meu Pai, do dia em que o seu ancestral, o seu antepassado cometeu esse determinado pecado. Essas pessoas estão arrependidas, Pai, por elas terem cometido este pecado. Porque quando uma mulher ou um homem que consente com o ato do aborto, ou a mulher que aborta, ela faz esse ato, ela está matando uma geração, ela está matando uma descendência. Eu quero agora, em nome de Jesus Cristo, repreender as maldições, Pai, da vida dessas pessoas agora. Eu repreendo a maldição do aborto. Eu repreendo a maldição do assassinato. Eu repreendo a maldição do suicídio. Eu repreendo este mal agora da vida de todas essas pessoas. E o espírito imundo que induz as pessoas a quebrar esta aliança é você, Exu Caveira, Exu da vala, do lodo, é você, tranca-rua, é você, tranca-tudo, é você, Omolu, espírito da calúnia, espíritos da noite. Eu os amarro agora, eu os repreendo agora, aonde vocês estiverem, na vida dessas pessoas, do alto da cabeça dela à planta dos pés, percam as suas forças agora. Percam as suas forças agora. Se você estiver aí dentro, incubado, alojado, da vida dessas mulheres e também da vida dos meus irmãos que estão na nave da igreja, lá fora, eu repreendo agora e eu ordeno o espírito da morte. Solta essas pessoas agora. Solta essas pessoas agora. É na autoridade do nome de Jesus Cristo que eu ordeno, solte essas pessoas agora. Convido 3 obreiros para pôr as mãos sobre essas pessoas aqui. Em nome de Jesus. Eu ordeno agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, do alto da cabeça dos mesmos, à planta dos pés, espíritos de morte, soltem agora. Soltem agora. Não é um pedido, é uma ordem. Solta agora. Solta agora. Solta essa pessoa. Solta essa descendência. Solta essa geração. Meu Deus, eu oro pelos antepassados dessas pessoas. Desde o dia, meu Pai, que alguém matou alguém, quebrando o mandamento, quebrando a lei. Desde o dia, meu Pai,
que o antepassado dessa pessoa assassinou alguém ou abortou alguém, ou alguém que se suicidou nessa geração, eu estou quebrando. Eu estou quebrando. Eu estou quebrando agora. Em nome de Jesus Cristo. 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 Maldição da morte. Solta essa descendência. Solta essa descendência. Solta essa descendência. Solta essa geração. Fecha os olhos, igreja. Solta essa descendência. Solta essa geração. Solta esse povo agora. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Espíritos da morte. Todos vocês que trabalham pela quebra desse mandamento. É na autoridade do nome de Jesus que eu ordeno, do alto da cabeça de todos, a planta dos pés, é uma ordem, para nunca mais voltar. E no nome de Jesus, saia dessas vidas, saiam dessas vidas, saiam dessas vidas, em nome de Jesus. Levante as mãos aos céus, igreja. Levante as mãos aos céus, igreja. Diga: Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, eu confesso os pecados dos meus antepassados. Se os meus antepassados quebraram a tua lei, quebraram o 6º mandamento, que diz: não matarás, e pela quebra desse mandamento, a minha descendência, diga, a minha geração, tem vivido catástrofe, eu assumo a posição de servo, a posição de filho, como Daniel, como Neemias, e peço perdão pelos pecados dos meus antepassados, e recebo agora o que é meu por direito. Digo que é meu por direito. Digo que é meu por direito. Digo que é minha herança. Diga: eu recebo a promessa liberada por Jesus de vida e vida abundante. Diga: eu libero saúde para minha família. Eu libero saúde para minha geração. Diga: eu libero restauração. Eu libero cura. Eu libero as bênçãos hereditárias liberadas pelo Pai sobre a vida do Filho e liberadas pelo Filho sobre os que creem. Diga: eu tomo posse em nome de Jesus. Deixa sua mão levantada. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de todos, não apenas hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém. As palmas cultuam a Jesus.